galerinha, a professora Elis na área e hoje vamos falar de ecologia. É o ramo da ciência que estuda os seres vivos, como eles se relacionam entre si e com o meio em que vivem. Alguns conceitos que vocês precisam saber. Habitat é onde a gente encontra uma determinada espécie, o lugar que ele mora, né, onde ele vive. Nicho ecológico está ligado ao modo de vida. O que ele come, como ele se reproduz, o que ele faz ali, é o papel que ele tem em determinado ambiente. Relembrando os níveis de organização, temos população, é quando a gente fala de uma determinada espécie. Comunidade é quando a gente junta várias populações. Ecossistema, estamos falando de todos os organismos vivos e os fatores abióticos. E a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas existentes no mundo. Componentes de um ecossistema. Temos os fatores bióticos. Vamos começar com os produtores. Eles são autotróficos. Eles produzem o próprio alimento, geralmente através da fotossíntese. No meio terrestre, as plantas. No meio aquático, se fala muito do fitoplâncton como o produtor. Consumidores são incapazes de produzir o seu próprio alimento. Eles vão consumir desde um produtor ou um outro consumidor. Eles podem ser divididos em consumidor primário, se alimenta exclusivamente de um produtor, consumidor secundário, que vai se alimentar do consumidor primário, consumidor terciário, que se nutre do consumidor secundário e assim sucessivamente. Vamos botar isso na prática. Observando essa cadeia alimentar, a gente tem o vegetal, que é o produtor, temos o grilo, que é o consumidor primário. A seta vai apontar sempre para quem come. Se a seta apontou para o grilo, ele vai consumir o produtor. Depois a gente vê o sapo, que é o consumidor secundário. Ele se alimenta do grilo. Temos a cobra, que se alimenta do sapo e vai ser assim o consumidor terciário. E o gavião, que se alimenta da cobra, sendo assim o consumidor quaternário. Esse é o nível trófico. Trófico quer dizer alimento. Podemos classificar os consumidores de acordo com o que eles comem. Se alimentar de carne, é carnívoro. Somente de produtor, é herbívoro. Se comem plantas e animais, onívoros. Se alimenta de sangue, hematófago. E assim temos várias denominações. O último que vamos falar são os decompositores. Podem ser fungos ou bactérias, que vão transformar matéria orgânica morta ou resto de animais vivos, fezes, urina, penas deixadas, em matéria inorgânica, que vai servir como adubo para os produtores, para as plantas depois. Então é um processo de reciclagem que acontece na natureza. Lembrando que bactérias e fungos não são animais e nem plantas. As bactérias são unicelulares e procariontes, como a gente viu nas aulas passadas. Os fungos são eucariontes. Podem ser microscópicos ou macroscópicos, que a gente pode ver. Lembrando que existem espécies de fungos que causam algum tipo de doença. Nesse caso, estamos falando da espécie diferente. Estamos falando de uma espécie que participa da decomposição. Fatores abióticos são todas as influências que os seres vivos podem sofrer nos ecossistemas, sendo fatores físicos, químicos ou físico-químicos do meio ambiente. Exemplo: luz, água, tipo de solo. Temos vários fatores abióticos que a gente pode citar. São fatores que influenciam muito no sucesso ou não de uma determinada espécie. Cadeia alimentar. Correspondem aos percursos ou caminhos feitos pela matéria e pela energia entre os seres vivos. Faz parte do processo de nutrição nos ecossistemas. É uma representação gráfica. Cada estágio da cadeia alimentar é chamado de nível trófico, como eu falei no exemplo anterior. Certos tipos de consumidores podem ocupar diferentes níveis. Isso vai depender da cadeia alimentar, de onde eles se encontram. Às vezes, um mesmo animal ele pode ser tanto consumidor secundário quanto terciário, dependendo dos animais que vivem naquele determinado espaço.
A teia alimentar é um conjunto, né, digamos que de várias cadeias. A gente pode perceber que existe mais de um consumidor primário ou existe mais de um consumidor terciário. Temos essa teia alimentar, vamos analisar. Temos o produtor, que é a planta, o coelho vai ser o consumidor primário, o leão vai ser o consumidor secundário, porque a seta aponta sempre para quem come. Analisando o outro lado, temos o produtor, a planta de novo, temos o rato que se alimenta da planta e o leão que se alimenta do rato. Então, ele vai ser novamente o consumidor secundário. Quando analisamos a outra cadeia, a gente vê que o inseto come o produtor, a galinha come o inseto e o leão come a galinha. Se o inseto é o consumidor primário, a galinha vai ser o secundário e o leão vai ser o consumidor terciário. Neste caso, o leão ele ocupa dois níveis tróficos diferentes. Vai depender do que ele consumir. A posição que ele ocupa numa cadeia, numa teia alimentar, vai depender do que ele for comer. Podemos ver que um animal pode ocupar mais de um nível trófico diferente ou igual, como vocês viram aqui. Essa foi uma aula básica sobre os conceitos de ecologia. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês na próxima semana. Beijo!